Ele veio, sim, o amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Ele sabia, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua
palavra, o
Lemos dizia assim, que nós temos que remover as nossas máscaras. Cristãos, removam as máscaras. Se eu pregar isso aí e cair nos ouvidos do pessoal, eles vão vir prender a gente, ó, estou dizendo que tem que remover as máscaras. Não, queridos, eu estou brincando. Eu já preguei um tema assim há muito tempo atrás, né, sobre a vida cristã, sobre a nossa vida com Deus, que nós precisamos ser autênticos, né? Precisamos ser nós mesmos. Mas eu lembrei disso antes, eu falei assim, para não perder a gente não pode perder o nosso bom humor, né? Amém? Amém. Então, todo mundo, eu consigo só enxergar os olhos, assim, uns tão sérios. Gostaria de ver os irmãos sorrindo, a gente tem vários motivos para sorrir, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro porque antes do Covid chegar, Jesus já estava aqui, irmãos. Amém? Olha, vocês estão muito borocochô. Irmãos, antes do Covid-19, o coronavírus chegar, Jesus já estava aqui. Aleluia! Graças a Deus. Ô, glória. Eu achei que ele estava falando inglês aqui agora. Antes da pandemia, o autor da vida já se fazia presente nas nossas vidas, irmãos. Aquele que vive e reina para todo sempre, que nos chamou das trevas para a luz, ele está conosco. Amém? Amém. Então vamos sorrir, queridos. Vamos sorrir. Romanos 8:28, a gente fala sempre, eu já disse que é um versículo que eu amo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entendem? Aleluia. É fácil falar, é fácil pronunciar, mas nós precisamos entender isso e viver isso, queridos. Antes de toda essa pandemia, dessa epidemia, tudo que tiver ia no final, Jesus, ele já estava aqui, e ele diz na sua palavra em Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, ou seja, ontem, antes de todo esse caos, ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Amém? Então a sua palavra, ela não volta vazia. A sua promessa, as suas promessas, elas permanecem vivas, dispostas, disponíveis para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Amém. O problema é que quando as coisas fogem do nosso controle, ou daquilo que nós achamos o normal, a gente custa entender, e você não é culpado disso, nem eu, a gente tem dificuldade de lidar com o novo, e nós realmente estamos lidando com algo diferente. Amém? Mas nós servimos a um Deus que num abrir e fechar de olhos, Ele pode fazer com que a pandemia suma. Amém? Amém. E voltemos ao normal. Mas pode ser, por Ele ser Deus e conhecer cada um de nós, Ele ainda permite que se estenda por mais um tempo. E a gente tem que levar a vida, entender o tempo. Eu falei para os irmãos ali atrás antes, entender o tempo que nós estamos vivendo e orar a Deus e dizer: Senhor, aonde o Senhor quer me usar e de que forma o Senhor quer me usar nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque a igreja do Senhor, ela marcha, queridos. Eu tenho comigo assim que eu vejo Deus ele age no movimento. Tanto que muitos milagres e muitos sinais que Jesus operou, ele sempre falava: então levanta e anda, vai e lava-te no tanque de Siloé, a tua fé te curou, levanta e anda, vai. Entendeu? Deus agindo em prol de uma atitude de fé daqueles que estavam ali com eles. Então nós não podemos deixar que esse sentimento, sabe, de aprisionamento nos barre de fazer a vontade de Deus, porque o apóstolo Paulo, mesmo preso, pregava a liberdade. Se tiver que ficar em casa por algum motivo, amém, mas isso não nos impede de adorarmos a Deus e desempenhar o papel que Deus tem para cada um de nós. Amém, meus irmãos? É isso que nós podemos entender, que a nossa liberdade, ela é no espírito, ela é espiritual, não é física. Não são cadeias físicas, não é nada físico que nos prende. O que nos prende muitas vezes é na nossa alma, é espiritualmente falando. Por isso nós, quando somos livres do Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós somos livres do Senhor. Para adorar com máscara ou sem máscara, na igreja ou em casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós somos livres. Amém? Eu quero que você receba isso. Quero que você saia daqui feliz, queridos. Eu sei que é difícil, às vezes alguém um abraça, outro não, e pastor, e pode, não pode, irmãos. Sabe, aqui nós temos que ter espaço, temos que obedecer algumas regras, mas é o que
as pessoas vêm, apertam a mão, abraçam, amém. Se isso acontecer, mas infelizmente na questão pública que nós estamos aqui, nós precisamos ter alguns cuidados. E é difícil, até isso é difícil. Eu, particularmente, que gosto de abraçar, apertar a mão é difícil, não é verdade? Mas então, vamos orar para que passe de uma vez e a gente possa abraçar, possa chegar perto e, acima de tudo, adorar o Senhor mais e mais em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que está feliz, eu acho que não pode abraçar. Tem gente que não gosta, né? Pelo jeito. Não pode chegar perto, né? Agora o pastor não vai pedir para chegar perto. Vai ter gente que não vai. Mas esse é o menor dos problemas. O maior seria se o Senhor não estivesse conosco, queridos. Amém? O maior seria se o Senhor não estivesse conosco, mas Ele está aqui em nosso meio. Eu quero te convidar, queridos, a abrir a palavra do Senhor, então, no livro de Lucas, no capítulo 5. Hoje eu li um artigo, eu achei bem interessante. Quero, de uma forma bem simples e objetiva, tentar trazer para os nossos dias. Nesse texto de Lucas, capítulo 5. Acharam, queridos? Diz assim o texto: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe para que o afastasse um pouquinho da praia. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém? Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que as suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, esta é a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa nos trazer o entendimento desta palavra, que nós possamos aplicá-la nas nossas vidas de tal maneira que não saímos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos. Tua palavra que é viva e eficaz, que ela não volte para si mesmo vazia, mas que encontre nesta noite corações abertos e liberados para que o propósito para o qual ela estará sendo ministrada, ela se cumpra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero que você olhe para mim. E eu estou aqui agora. Eu quero que nós vamos tentar aqui criar um cenário. Vamos voltar no tempo, um dia ou 2 dias antes. Pedro, Tiago, João, no barquinho. Pedro, Tiago e João reunidos e programando a sua vida. Vamos supor que, não sei que dia da semana era esse dia, mas eles estavam ali conversando entre si, dizendo um ao outro: terça-feira nós vamos pescar. Ou segunda, não sei. Aqui a gente está criando um cenário. Quero que você imagine os 3 conversando. Amém? Nós vamos pescar. Nós vamos vamos ao lago de Genezaré e nós vamos levar as redes, vamos levar as iscas, enfim, né? E a gente vai fazer uma pesca e depois nós vamos chegar em casa. E o importante
Nós vamos ser corretos na distribuição dessa pesca. A gente vai separar, nós vamos dividir, repartir entre os três. Aí de repente Tiago já disse assim: olha que bom, eu estou mesmo precisando dessa pesca, porque as minhas contas elas estão vencendo, né? Eu estou apertado, estou precisando pagar um monte de conta aí, um monte de boleto. Na época nem tinha isso, né? Mas é que a gente está criando um cenário aqui. E João também falando: olha, eu preciso, na verdade João, vamos usar o João aí, já que meu gênero está aí, né? Que é João também. João, assim, um investidor pensando assim: eu não estou apertado, eu estou a fim de comprar um outro barco para aumentar aí a frota, né? Então assim, eu estou dependendo dessa pesca aí, os caras já estão me oferecendo, eu estou dando uma trabalhada aí, negociando, sabe? Então assim, não vejo a hora de chegar terça-feira, a gente vai pescar, e Pedro conversando, dizendo: olha rapaz, agora eu estou mais tranquilo. Esses dias a minha sogra estava doente, eu estava gastando com aquela mulher, mas aí Jesus foi lá e curou a minha sogra, então agora eu estou bem, mas eu gastei demais nas farmácias, com remédio. Então essa pesca vai ser algo que vai trazer a solução para os nossos problemas, amém? E aí nós lemos aqui que Jesus, né, no versículo 2, e viu 2 barcos à beira de um lado, mas os pescadores estavam havendo desembarcado, estavam lavando as redes. E eles estavam lavando as redes, queridos, mas aí o cenário mudou. Porque aquele cenário que eles criaram na sua mente, aquele cenário de um investir, de um colher para pagar as contas e outro para equilibrar as suas finanças, talvez de realizar um sonho que ele tinha no coração, ele mudou em função de um caos, em função de algo que não aconteceu conforme eles esperavam. Mudou. Tudo aquilo que eles projetaram, tudo aquilo que eles programaram na sua conversa. Por que eles programaram isso? Porque isso era normal para eles. Pescar era rotineiro, não era algo novo. Não era... Quem aqui é pescador, gosta de pescar? Levanta a mão aí. A mão pode levantar, né? Bom. Tá bom, vocês são pescadores. A senhora é pescadora, não é? É verdade. Mas que legal, hein? Vamos conversar amanhã, a senhora tem que ter história de pescadora, senão não dá. Mas vocês são pescador de peixe carimbado ou... Não? São pescador mesmo. Então não é como eu, por exemplo, se for ter uma experiência de pesca, se for ter uma experiência como essa de ir para o mar, de ir para o rio, de ir para uma lagoa, pescar um açude. Gente, eu não entendo nada, eu não posso nem programar isso, dizer eu vou lá pescar, porque eu nem imagino indo pescar, né? Mas para quem gosta e sabe de pescar por hobby, já tem uma boa experiência. Imagina quem vive da pesca. Você imagina quem vive da pesca diariamente ou semanalmente, tem um contato com o mar, tem um contato com a água, com os peixes, já sabe o período certo, já sabe aonde pescar. Isso é normal, isso faz parte da rotina do dia a dia, amém? Por isso não é estranho de se pensar: escuta, eu estou aqui criando um cenário, querido, não quer dizer que isso realmente aconteceu, tá? Mas eu posso, através da interpretação da palavra, assim, imaginar algumas questões. Eu não estou dizendo que foi, mas para trazer isso para a nossa atualidade, até para que possamos entender melhor. Só que daí, queridos, eles programaram, projetaram, eles sonharam, mas chegou o dia, o dia D, ou o dia da pesca, nada aconteceu. Aí eu imagino Pedro, Tiago e João, já não mais no barquinho, que a gente viu que eles tinham desembarcado do barquinho, lavando as redes. E talvez João pensando assim: puxa vida, eu vou perder aquele negócio que eu tanto esperava. Eu vou perder. Eu não esperava que hoje seria tão frustrante assim, a nossa madrugada. Onde é que estão os peixes? Talvez Pedro pensando assim: puxa vida, eu gastei com a minha sogra. Se eu soubesse, tinha convidado Jesus antes para ir lá em casa curar minha sogra. Gastei muito dinheiro com ela, mas ela está curada, amém? Mas agora estou sem dinheiro, eu preciso viver. Estava contando com essa pesca para poder equilibrar as minhas contas e viver tranquilo. E não aconteceu. E Tiago, mais apavorado, que estava com os boletos atrasados, já estava meio enforcado ali, e aí não conseguiu pescar nada. E tudo aquilo que eles criaram, tudo aquilo que eles imaginaram,
Não aconteceu. Não aconteceu. E eles chegaram em casa com as suas redes sujas, porque eles estavam lavando as redes. Não foi por falta de esforço e empenho deles, mas chegaram em casa com o seu barco vazio. Eu vejo que nessa história a gente aprende algumas lições que talvez muitos de nós estamos vivendo agora. Talvez muitos de nós projetamos tantas coisas, queridos, e não é errado sonhar, tá? Amém? Não deixe de sonhar. Não é errado nós traçarmos um projeto para as nossas vidas. Não. Mas o que eu vejo aqui, queridos, é que talvez muitos de nós estávamos assim, tão ocupados com os nossos sonhos, como eles estavam talvez, um pensando numa coisa, outro pensando em outra, outro pensando em resolver alguns problemas. Muitos de nós talvez sonhando aquilo que os nossos sonhos, preocupado com as minhas necessidades, com os meus afazeres, com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu necessito, com aquilo que eu quero. Daí precisou uma noite de seca, sem pescar nada, para que assim como Pedro, Tiago e João tivessem que sentar e rever algumas coisas, nós também estamos tendo a oportunidade de avaliar algumas coisas na nossa vida. Por isso a palavra de Deus diz assim: não diga que amanhã você vai, mas sim diga se Deus quiser. A gente vive num tempo onde o conhecimento é muito amplo, a gente tem acesso a muitas coisas e nós começamos a viver muito independentes. Como aquela criança que cresce um pouquinho e já não quer mais andar de mão com o pai, porque ele acha que pode atravessar a rua, ele pode comer sozinho, ele pode fazer as coisas sozinho, mas ali na frente cai, se machuca, o pai tem que ir lá estender a mão. Na nossa caminhada com Jesus eu vejo isso. Muitos de nós, queridos, talvez muito ocupados com os nossos afazeres, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, conquistas, sonho crescer, avançar, prosperar, empresa, promoção, trabalho, sabe? E outros tantos sonhos mais, né? A casa própria, enfim, queridos, não é nada, eu não vejo nada de errado nisso, entenda. Mas eu vejo que nós vivíamos e agora mudou um pouco, mas um tempo que ninguém tinha tempo para nada. Ninguém tinha tempo para ninguém. Muitas vezes não tínhamos nem tempo para nós mesmos, para cuidar da nossa saúde, nem tempo para a nossa família, nem tempo para nada. Aí precisa uma noite onde a pesca ela não acontece, onde vem algo que talvez foi surpreendente para eles. Não pegaram nada. Não pegaram nada. Só que tem um negócio interessante nisso aqui. Jesus, no versículo 2, ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando ensinava a multidão do barco. Queridos, preste atenção numa coisa que eu achei bem interessante. Talvez se eles tivessem pescado, se eles tivessem conseguido aquilo que eles queriam, o barco estaria tão cheio de peixe que não ia ter espaço para Jesus entrar. O barco estaria tão cheio de peixe, eles estariam tão realizados profissionalmente, talvez emocionalmente, não sei, mas eles não teriam espaço para Jesus entrar. Não tem como, o barco está cheio. Não tem como, o barco está lotado. E assim, eu vejo que talvez aconteça nas nossas vidas, não que nós não tenhamos Jesus em nosso coração, mas talvez Jesus, ele estava impedido de agir nas nossas vidas, porque nós estávamos cheios demais das nossas preocupações, vaidades, projetos, do meu eu, porque eu posso, porque eu sou, porque eu consigo. Vocês estão entendendo, irmãos? Que Jesus não tem espaço para entrar no nosso barco, no barco da nossa vida, do nosso coração. E aí sim, liberar uma palavra e dizer, como disse aos apóstolos: lançai as redes. Vai e lança as redes. Porque nós não temos nem tempo para deixar, assim como nós não temos tempo para deixar Jesus entrar no nosso barco, no barco da nossa vida, nós não temos tempo para ouvir Jesus.
Porque nós ouvimos tantas coisas, tantas vozes, tantas situações, que eu creio, queridos, eu não estou dizendo que essa situação foi o próprio Deus que colocou, mas eu entendo que Deus, nada acontece sem que seja da vontade do Senhor. Existe a vontade permissiva de Deus, porque tudo está no controle do Senhor. Tudo. Toda a terra, tudo que há na terra, tudo foi feito por Ele e por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Ele sabe todas as coisas. O pastor Garcia hoje trouxe uma ministração pela manhã. E interessante relembrar isso, né? E a própria inclinação da terra, se ela tivesse 1 grau para um lado ou para outro, não teria como ser habitada. A distância da lua da terra, tudo isso, tudo, sabe, programado, tudo perfeitamente colocado, aonde que, se tivesse um pouco mais perto ou um pouco mais longe, não teria como ter vida na terra. Se a lua estivesse mais próxima da terra, os oceanos iriam invadir a terra. Sabe? Tudo milimetricamente cuidado, perfeito. E esse é o Deus que nós servimos, foi Ele que criou todas as coisas. Então eu vejo, queridos, que muitas coisas que acontecem com a gente, na verdade, nada mais é do que Deus preparando, nos preparando a igreja dele. Como diz lá em Apocalipse, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Para que a igreja ouça, para que a igreja esteja atenta. Não se encha de tarefas e coisas para si mesmo. Queridos, nós não fomos chamados só para realizar os nossos desejos e prazeres. Nós somos chamados por Deus com um propósito, amém? Deus quer te usar, Deus quer me usar para fazer a diferença em meio ao mundo caótico, caído por causa do pecado. Deus quer fazer com que eu e você sejamos a luz para as pessoas que andam em trevas. Deus quer fazer de mim e de você pessoas que vão levar uma palavra de esperança para aqueles que já perderam a esperança. Amém? E nós podemos sim conciliar as coisas, só que nós não temos tempo. Nós não conseguimos mais juntar as pessoas para determinada função, muitas vezes na igreja, porque todo mundo está ocupado. Nós não conseguimos mais reunir as pessoas e às vezes começar um determinado ministério, porque todo mundo está ocupado. Porque eu tenho que estudar, pastor, eu tenho que trabalhar, pastor, amém, irmão? Amém, irmã? Eu tenho que trabalhar, amém? Só que o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme, enquanto descansa. Amém, queridos? Se o barco estivesse cheio, talvez Jesus não poderia entrar no barco. Talvez nós estamos vivendo um tempo assim de uma frustração, porque algumas coisas não deram certo, né? Talvez tínhamos viagem marcada, tínhamos, sabe, sei lá, uma prova marcada, estávamos com a expectativa no estudo que temos. Esse ano seria o ano que talvez eu ia me formar e agora não vai dar porque parou tudo. Esse ano eu ia concluir meu curso técnico, não deu porque parou tudo. Esse ano eu ia fazer um concurso, não deu porque parou. Esse ano eu estava com uma proposta de emprego em tal lugar, mas agora aquela empresa que eu ia fazer entrevista fechou porque o setor que eles trabalham parou. E aí eu estou na mesma. Mas até nisso Deus está cuidando. Amém? Até nisso Deus está cuidando. Porque Ele é o nosso supridor. Ele cuida de cada detalhe, meus irmãos. Ele é o mesmo antes e depois da pandemia. Por isso domingo passado eu preguei e falei, não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Vivemos um tempo que temos que fazer o que a Bíblia nos diz, orar pelos nossos governantes, orar pelas nossas autoridades, mas até isso muda diariamente, parece que as pessoas elas mudam, não sabemos em quem confiar, muitas vezes, a gente não conhece,
Mas o Senhor a gente conhece. Nele não há mudança nem sombra de variação. Não só na questão de governo, mas das pessoas que estão do nosso lado. Tu pensa que conhece, não conhece. Eu tive uma situação difícil agora por esses dias com um funcionário que eu achei que era top, no fim tive problema com ele. Nem vou falar o que é porque eu estou gravando aqui. Depois caiu. Mas tive problema. Quebra de confiança. Já estava há anos comigo. Vocês entendem isso? Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Talvez os discípulos aqui, se tivessem pescado, não teriam tido a experiência maravilhosa de ter Jesus no barco, ou de ter a pesca das pescas. A pesca que está relatada aqui na palavra de Deus, em Lucas capítulo 5. Depois de uma frustração, queridos, depois de um momento de, vamos dizer assim, de tédio, de medo, talvez Tiago pensando assim, ou um dos discípulos, meu Deus, eu precisava do dinheiro dos peixes, eu tenho os credores que vão vir atrás de mim, eu preciso daí, João pensando, e Pedro pensando em todo aquele contexto, aquela frustração, aquele insucesso, aparece o Nazareno, Jesus, e diz assim, eu vou entrar no teu barco, Pedro, empresta teu barco para eu poder pregar. Eu vejo Jesus olhando para mim e para você, dizendo assim, eu quero entrar na tua vida, porque eu quero pregar através de você. Eu quero agir através de você. Mas eu não fiz isso até então, porque você estava tão cheio de si. Tão dono do teu nariz, meu irmão. Não te preocupar, você tem condições de ajudar e não ajuda, condições de fazer muito mais do que tu faz. Mas agora você está vazio. Eu quero entrar dentro do teu barquinho. Me leva até um pedacinho que eu quero falar para essa multidão, que ainda há esperança. E aí Pedro cede, empresta o seu barco para Jesus. E aí depois que Jesus cumpre o propósito da pregação, ele diz para Pedro assim, Pedro, agora tu vai e lança as redes. E Pedro diz assim, olha Senhor, eu ralei a noite inteira. É como se fosse nós, o Senhor dizendo para nós, pode trabalhar. Vai lá estudar. Vai agora, te prepara que eu vou te colocar numa posição diferenciada. Mas Senhor, eu já estudei, tentei 2, 3 concursos, não deu. Mas Senhor, eu já fiz entrevista naquela empresa e não deu. Senhor, eu já bati nessa porta, ela não se abriu. Não, mas agora quem está te mandando sou eu. Vai e lança as redes. E Pedro disse, amém Senhor, sobre a tua palavra lançaremos as redes, porque até então não pegamos nada. Até então, até esse momento, nós estávamos vivendo numa crise. E eles vão. E eles lançam as redes. E a pesca foi tão grande que não serviu somente para eles, mas começou a ajudar quem estava na sua volta. Entende? Ei, não é mais só Pedro, Tiago, João, vamos chamar a galera toda. Vem para cá, ó, os outros barcos que estão aí, vem cá. Porque eu estou recebendo tanto de Deus que eu tenho para dar, eu tenho para distribuir. E ainda assim era tanto que o barco que eles quase afundou, mas não ia afundar. O barco que Jesus está não vai afundar, e eles estavam ali debaixo do comando de Deus, e a bênção foi tão grande que eles começaram a repartir e dizer, vem cá que está sobrando, eu preciso, sabe, contribuir, eu preciso ajudar, porque eu não estou dando conta, o milagre é tão grande, os peixes estão se atirando nas minhas redes, o barco, eu não sei mais o que fazer, tamanha bênção que eu recebi. O que nós entendemos, queridos, e eu entendo com isso? Os insucessos e os momentos de crise que a gente vive não definem quem nós somos em Deus e nem aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Mas eu e você precisamos estar vazios de nós mesmos, do nosso ego, do nosso eu, dos nossos achismos, para que Deus possa entrar no nosso coração e na nossa vida e dizer, agora sim, eu quero que você lance as suas redes. A pior coisa que tem é nós queremos lançar as redes, ou fazer as coisas fora do tempo de Deus. Pedro, Tiago e João, de um momento de insucesso, de um momento de incerteza, de um momento de frustração,
talvez lavando as redes e pensando: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Para onde iremos nós? Depois eles falaram isso para Jesus: se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Vocês entendem, meus irmãos? O que nós estamos vivendo não nos define quem nós somos em Cristo. O caos ou a crise não define o Deus que nós servimos, mas talvez sim define um momento que nós precisamos viver, para nos esvaziar de nós mesmos e parar de confiar na força do nosso braço, do nosso intelecto, da nossa sabedoria, e entregar para o Senhor, e deixar que ao comando dele a gente dê o passo seguinte, porque eu tenho certeza que as redes elas virão cheias. Amém. As redes elas virão cheias. Você vai colher, meu irmão. Você é promessa de Deus, você vai colher. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você vai colher, nós vamos colher, a igreja do Senhor vai colher. Então, meu irmão, quando eu digo para você, nós estamos na casa de Deus, sorria, se alegre no Senhor. Nós não podemos olhar para a dificuldade, não podemos olhar e ficar com os nossos olhos voltados para os problemas. Nós vamos olhar para Deus e perguntar: Senhor, qual o teu propósito nisso? Eu quero estar encaixado, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero entender o teu propósito, eu quero saber o que o Senhor quer fazer em mim através de mim, porque o Senhor, no tempo certo que isso, Ele vai mudar essa história. Amém? Amém. Eu quero te convidar nessa noite a abrir teu coração. Se você ainda não conseguiu se esvaziar, se esvazie de si mesmo. Se esvazie dos seus achismos, dos seus medos, de tudo que possa, porventura, estar atrapalhando a tua vida com Deus e a tua fé. Amém? Amém. E olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, que é o autor e consumador da tua fé. Entenda que Ele quer te usar. Quer fazer em você e através de você, como usou Pedro e usou o barco de Pedro. Porque a multidão estava cercando ele, ele se afastou um pouco da praia. Uma atitude simples, mas que talvez se na noite anterior o barco tivesse lotado. Que benção, hein? Pescamos um monte. Que benção, hein? Pescamos um monte. Talvez esse monte era um barquinho normal. Só que depois de uma noite frustrada, depois de abrir o barco para Jesus, eles pescaram tanto que tiveram para eles e para aqueles que estavam à sua volta. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus, para nós nos enchermos do Senhor e da sua presença, da sua palavra, que nós vamos estar tão cheios de Deus, que nós vamos exalar o bom perfume de Cristo para as outras pessoas que estão à nossa volta. Hoje ainda nós estamos vivendo num tempo que nós não podemos encher a igreja, mas eu não posso ficar pensando que nós vamos ficar tanto tempo assim. As coisas vão voltar ao normal e Deus vai usar a mim e a todos vocês para que nós possamos trazer muitas pessoas a este lugar. E nesse tempo de crise, de pandemia, dessa epidemia que nós estamos vivendo, elas vão abrir o coração do Senhor dos Senhores, para que Ele possa reinar nas suas vidas. Pessoas que talvez a vida inteira confiaram em si mesmo, ou confiaram no seu trabalho, no seu dinheiro, agora viram que a vida, numa simples situação, não é tão simples, mas numa situação de um vírus que é invisível, todos pararam. O rico, o pobre, o grande, o pequeno, o gordo, o magro, né? Todos pararam. Mas muitos pararam. Como Pedro, Tiago e João pararam. Como uma oportunidade de conhecer o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, que é Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar, querido, a ficar de pé. Quero te convidar a orar. Te convidar a exercer a tua fé em Cristo.
Como eu disse no início, guarde isso no teu coração, irmão e irmã. Antes da pandemia, o Senhor já estava aqui. Amém? Antes que tudo se formasse, o Senhor já existia. Amém? Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Se o Covid-19 demorar mais um tempo para ir embora, ou para ter a cura, Ele é Deus. Nós cantamos aquela canção, não sei se vai cantar essa. Ele é Deus. Se Ele for embora amanhã, segunda-feira, abrimos ali o telefone, os noticiários, foi achada a cura. Ele é Deus. E a vida segue com Deus. Amém? Eu acredito que isso é um pensamento meu, Deus. Tá? Isso é um pensamento meu. Isso é um propósito de Deus para a sua igreja. Deus quer despertar a sua igreja. Deus quer despertar os seus. Aqueles que estavam afastados. Não gosto da palavra desviados, sabe? Mas estavam afastados. Aqueles que estavam adormecidos. Aqueles que um dia tiveram um encontro com o Senhor, mas por causa das circunstâncias da vida se perderam. Aqueles que ainda não conheceram a Deus, mas que o Senhor os conhece e tem um propósito na vida deles, para que eles sejam despertados. Aqueles que talvez há muitos anos venham ouvindo a palavra e acham bonito, e gostam muito do pastor, e acham legal os irmãos, acham legal o grandeza, né? Paz, irmão, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas que efetivamente, de fato, nunca se entregaram para o Senhor. Esses o Senhor está chamando. Eu quero ter uma vida de comunhão e de intimidade contigo. Quando isso aflorar de uma forma mais forte, eu acredito que muitas coisas elas vão mudar. Amém? Mas eu creio também que Deus quer nos usar a partir de então. Usar a igreja dele, a noiva dele, para que possa divulgar as boas novas, que é o Evangelho. Amém? Nós temos as boas novas, queridos. Nós temos a palavra de esperança. Nós temos a palavra de consolo, de vitória. Amém? Nós temos a palavra que anima, que levanta, porque nós temos a palavra do Senhor, que é o manual da vida nas nossas mãos. Então o Senhor quer nos despertar como igreja para um novo tempo em nome de Jesus. Amém? Então nessa noite o meu desafio para você é sair daqui não olhando para os problemas, não lavando as redes, se lamentando que a peça não aconteceu, não olhando para o teu projeto de vida e pensando assim, olha, não aconteceu. Não, você sai daqui dizendo, a minha vida está nas mãos do Senhor, e ela está acontecendo. O que eu quis não aconteceu, mas o que o meu Senhor quer vai acontecer. Amém, queridos? E vamos parar de se lamentar e se frustrar. Se tem que usar máscara, usa máscara. Deus. Amém? Vamos parar de se lamentar em função de coisas e vamos olhar para o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos parar de lavar as redes e dizer, nossa, o meu curso, a minha escola, esse ano era o ano que eu ia vencer, esse ano era o ano da promoção, esse ano era o ano da conquista. Queridos, para o Senhor não existe ano da conquista, todo dia é dia de conquista, todo dia é dia de vitória, de conquista, porque o tempo de Deus não é o nosso Deus. Talvez o insucesso de hoje nós não entendemos, mas é a grande conquista de amanhã. Por isso nós não podemos nos lamentar. Viver se lamentando pelas coisas quando elas não acontecem de acordo com a vontade. Amém? Vamos cantar essa canção e vamos orar.
te adorar pelo que és. Ele vence e não vem, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. A bênção que é, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que pode desfazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vence e não vem, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. A bênção que é, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Eu não gosto pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que o bem sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que o bem sempre será Deus. Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Nada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Pai querido, nesta noite nós oramos, Pai. Entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, assim como na vida de Pedro, Tiago e João, depois de uma noite de insucesso, onde não pescaram nada e talvez tristes naquele dia, lavavam as suas redes, pensando talvez na circunstância daquela pesca ruim. Eles naquele dia tiveram uma oportunidade, Pai, de ter um encontro contigo e depois de um momento em que o Senhor estava no barco, o Senhor liberou uma palavra e disse: lançai as redes. Eles foram, pescaram uma pesca intitulada Pesca Maravilhosa. Pai querido, talvez entre nós, muitos irmãos e irmãs, talvez por um longo tempo não tenham entendido ou não tenham conseguido, Pai, vencer alguns obstáculos, não tenham conseguido, Senhor, entender até mesmo o motivo pelo qual ela foi chamada e criada por Ti. Muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas inseguranças. Isso tem gerado no coração dele ou dela um sentimento de frustração. Pai querido, que nesta noite o Senhor possa encontrar o coração vazio como o barco estava vazio.
liberar o comando, Senhor, para que eles lançam as redes e possam começar a colher aquilo que talvez eles tenham sonhado há tanto tempo nas suas vidas. Pai querido, traga clareza, traga certeza, segurança para os teus filhos. Sabemos que o tempo, Pai, ele é difícil, o tempo de pandemia, de crise, ele é difícil. Mas nós entendemos, Pai, que o Senhor está acima de toda a crise, de toda a pandemia, de toda a adversidade. O Senhor é o Jeová Jiré, o Deus provedor. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que diz na sua palavra que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Pai querido, em nome de Jesus, cumpra o teu propósito nas nossas vidas. Traga esta clareza, Pai, que talvez está faltando. Livra, Senhor, a tua igreja da mornidão, do egoísmo, do egocentrismo. Livra-nos, Senhor. Mexe com a gente, Pai, nesse período, para que sejamos mais amáveis, mais caridosos, mais solidários. Ajuda-nos a olhar para o irmão da direita e da esquerda, o que está à frente, o que está atrás. Ajuda-nos, Senhor, a sermos solidários, amigos. Ajuda-nos, Senhor, a estender a mão. Aquele que pode um pouco mais ajudar aquele que pode um pouco menos. O mais forte ajudando o mais fraco. Talvez só assim, como entendermos isso, Pai, iremos cumprir e realizar o desejo do nosso coração. Por isso, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, cuida de cada detalhe, cuida, Senhor, de cada irmão, cada irmã. Eu quero, aproveitando essa oportunidade, para orar pela economia da nossa cidade, do nosso país. Quero orar por Santa Maria, Senhor, pelos irmãos, pelos profissionais autônomos, liberais, aqueles que talvez agora estão passando um momento de crise, talvez muitos perderam o seu emprego, e não têm uma esperança, não têm um futuro mais garantido na sua frente, que eles possam olhar para o Senhor, que é o futuro garantido, Senhor. Socorre a tua igreja, os teus filhos, Pai. Vem com a tua presença, com o teu socorro. Livra-nos, Senhor, do pânico, do medo, da depressão, da opressão, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda seta maligna, todo dardo inflamado do inimigo lançado na nossa mente, Senhor, tentando gerar o pânico, o medo. Senhor, nós mandamos embora em nome de Jesus, tentando fazer com que sejamos reféns do caos. Pai, tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor tens as palavras de vida eterna, de salvação, e é em ti, Senhor, que nós confiamos, em nome de Jesus. Abençoe as famílias, abençoe as crianças, as professoras, as escolas. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos. O Senhor é aquele que pode, com abrir e fechar de olhos, trazer a cura por esta pandemia, Senhor. Faça isso, Deus, nós oramos como igreja. Que a cura seja encontrada, Senhor. E que nós possamos voltar não à nossa vida normal, mas possamos voltar muito melhores do que antes, Senhor. Aprendendo, Senhor, com essa pandemia, de que nós não somos nada sem o Senhor. Traga a cura, Senhor. Traga a cura, Pai. Traga, Senhor, em nome de Jesus, um renovo, Senhor. Traga, Senhor, um despertar da tua igreja, Pai. Traz de volta o que estava perdido, traz de volta o que estava afastado. Reacende a chama daquele que estava frio ou morno, Pai. Em nome de Jesus. Faça isso em nosso meio. Nós clamamos nesta noite como igreja, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. E amém.